Olá pessoal, tudo bem? Gente, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Geração Anônima. Esse podcast ele tá diferente de qualquer outro que você já viu. Nós estamos aqui de forma específica para falar de um tema que vai ministrar muito seu coração. Estou com uma pessoa aqui que tem muita autoridade para falar sobre isso, sobre libertação. E se a gente fosse dar um tema para esse podcast, seria o que você precisa saber sobre libertação. Isso vai trazer muita luz para a sua vida, vai tirar você de muitos cativeiros, então crie expectativas, porque a gente vai compartilhar muita coisa aqui que vai abençoar muito a sua vida. E eu estou com um convidado aqui, o meu pastor, meu pastor Jefferson, pastor da Casa Profética. Meu pastor, seja bem-vindo a esse podcast. Mais uma vez, hein? Mais uma vez. Que bênção. 11h26 da noite. 11h26 da noite. O propósito é abençoar vidas, né? É verdade. A gente está feliz, mais uma vez, está gravando aqui. Amém. Esse tema que nós vamos abordar hoje, ele já é um tema que a gente veio estudando, lapidando. Vocês vieram me pressionando para falar desse assunto, então vamos lá, né? O Senhor derrama graça, a unção dele sobre nós nessa noite, ativando os anjos, né? Sim, e outra coisa, o penúltimo que a gente postou, a gente teve bastante polêmica em relação a esse tema, né? De libertação. Então também seria interessante a gente esclarecer algumas coisas, e uma das coisas que foram mais perguntadas lá foi a seguinte pergunta: se eu nasci um lar cristão, ou então, se eu aceitei Jesus, eu não preciso de libertação? Isso você concorda? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Você tem alguma experiência de alguém que nasceu lá cristão, ou aceitou Jesus e ficou possessa? Bom, antes de responder sua pergunta, eu quero começar orando, né? É mesmo. A gente vai falar desse assunto. Já tinha orado com o Tiago antes, mas vamos orar, agora é você, né? A gente vai orar, porque a gente vai trabalhar um assunto muito delicado. Então, Pai, nós pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor designe anjos da milícia celestial em volta de nós, nossas casas, nossas famílias. Sim, Deus. Guarda, Senhor, tudo aquilo que nos pertence pela misericórdia do Deus eterno. E essa pessoa que está assistindo agora esse vídeo também, o anjo de Adonai esteja em volta dela ou dele, protegendo, guardando e livrando de todo o mal. Que o Senhor nos leva agora ao abrigo de Elion, escondidos à sombra de Shaddai, e que toda arma forjada de Satanás contra a minha vida, contra a vida da Paula e toda a equipe que está aqui, a Lana, o Tiago, sejam protegidos e guardados pelo sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas e as nossas famílias, em nome de Jesus. Essa pergunta é interessante, Paula, porque assim, muitas pessoas, a famosa expressão, nasce num berço cristão. E é possível uma pessoa ficar possessa tendo ela nascido num leito cristão, onde pais, avós ali passaram por aquela cadeia ali genealógica de servos de Deus. Então, é uma situação quase que impossível de a pessoa ter nascido num lar cristão e ter se mantido na presença de Deus. É importante ressaltar isso. Se a pessoa nasceu no lar cristão, cresceu na igreja, viveu dentro dos princípios, guardando a vida de santidade, cultuando ao Senhor ali de domingo a domingo, nos meios de semana, envolvido com a igreja, é impossível o diabo tomar o coração daquela pessoa. Agora, se no processo daquela caminhada ela maculou a fé, a genuína fé, com pecados na área sexual, com alguns deslizes, falta de perdão, algumas práticas de idolatria. No processo, ela estando na igreja, ela cortejava. E quantos filhos de cristãos, quando chega ali na infância, está tudo bem, ali é aquela coisa que é submissa aos pais, entra nas fases da adolescência e hoje, por exemplo, é muito comum filhos de crentes. Eu sou pai, eu estou falando, eu sei disso. Às vezes minha filha pega meu celular e ela, quando eu me distraio um pouco, ela navega em coisas que eu já peguei ela algumas vezes e eu sempre estou monitorando, ela navegando coisas que é da curiosidade do coração dela, ela está acessando. Hoje, pessoas podem ficar possessas só assistindo vídeos. São portais espirituais. São portais espirituais. Mateus 6,22 diz que a luz do corpo são os olhos. É uma porta espiritual. Então o diabo pode entrar pelaquela porta. Então se a pessoa nasceu, mas conhecendo as escrituras, cortejando com o pecado,
abrindo brechas, abrindo portas. Eu já ouvi vários relatos de cristãos que foram para festas escondidos dos pais, que perderam virgindade escondido dos pais. Teve uma moça, inclusive, que ela veio para a casa profética, ela estava na igreja e ela se relacionou sexualmente com um cara que era do candomblé. E a vida da menina ficou destruída por causa de um pequeno envolvimento. Então, se ela se manteve na santificação, nasceu num berço cristão, protegida, guardada, as maldições hereditárias, elas podem ser também, né? É uma outra questão que podem ser transferidas, as maldições hereditárias. Mas a possessão para essa pessoa que se guardou em Deus é quase impossível, porque ela foi protegida pela unção, porque a Bíblia fala que Deus persegue até 3ª e 4ª geração daqueles que praticam iniquidade e abençoa até 1000. Então, se o avô era cristão, o pai cristão, ela cristã, muito difícil o diabo entrar. O diabo pode tentar investir, fazer ela cair, tudo, mas manifestação, não. Mas se no processo do conhecimento da verdade, ela corteja com o pecado e fica cocheando entre 2 pensamentos, 2 sentimentos, anda na igreja, anda no mundo, tendo práticas dentro da casa do Senhor, e na mesma vida que ela tinha práticas na casa do Senhor, ela tinha práticas seculares, aí ela está abrindo porta. A possibilidade dela ficar possessa é muito real. Eu já fiz libertação com muitos filhos de crentes, nascidos na igreja. Recentemente eu estava numa conferência de jovens e um rapazinho que nasceu na igreja ali, era filho de um amigo meu, nasceu na igreja. E aí ele meio que se desviou um pouco, foi para o mundo, num curto período de tempo, foi para o mundo. E ali ele estava naquela conferência, a gente lá, aquele mover de Deus, daqui a pouco eu tô vendo só o povo, sai em nome de Jesus. E aí eu tô vendo aquele negócio, falei, como tem muita gente lá, já tinha alguns pastores também, e aí eu só tô vendo, sai em nome de Jesus, e nada nesse negócio de sair. E aí tinha uns pastores em volta, eu falei, não vou mexer, eu tava ministrando algumas pessoas, filho de crente, que nasceu na igreja, se desviou um pouco dos caminhos, coisa pouca dos caminhos do Senhor, ele se desviou, e o pai sempre em cima, marcando, mas infelizmente, daqui a pouco, eu falei, o pessoal não conseguiu libertar, eu falei, já sobrou para mim. Aí na hora eu falei assim, sai todo mundo de perto desse rapaz, sai todo mundo, pastores, por favor, sai todo mundo. Aí ele estava assim mais ou menos uns 4 metros de onde eu estava. Eu falei, em nome de Jesus, traz o corpo dele aqui agora. Aí o diabo veio todo furioso, com a mão assim, em nome de Jesus, amarrado, traz agora o corpo dele em nome de Jesus. Aí veio assim, amarrado, e ficou olhando para as pessoas, que quando a pessoa fica possessa, espírito de tranca-rua. E aí ele veio todo falando assim, qual é o teu nome? Fala agora em nome de Jesus. Não vou falar, eu mandei fogo, aí ele começou a tranca-rua. Eu falei assim, por que você entrou na vida dele? E já estava tarde a conferência, estava quase 11 horas da noite, eu estava muito cansado naquele dia. Eu queria fazer a igreja estava cheia, eu ia fazer meio que um interrogatório, né? Às vezes a gente faz um interrogatório. Daqui a pouco eu falei, sabe de eu tô cansado. Aí eu falei, em nome de Jesus, sai e não volta nunca mais. O demônio saiu, o menino levantou todo assustado, filho de crente. Filho de um crente, nascido na igreja. Então, é possível? Sim, é possível. Ele cortejou com a palavra de Deus. Às vezes, o que acontece? O filho do crente, o pai e a mãe ensinam o caminho da igreja. E o menino aprende o caminho da igreja. Mas o pai e a mãe não têm vida com Deus dentro de casa. Tem vida com Deus na igreja. É muito pouco. Mas chega em casa, assiste novela, tem uma vida totalmente relapsa com relação à vida cristã. Não ensina a criança um caminho de santidade dentro de casa. Não corrige. Por exemplo, biblicamente a gente fala no capítulo 2 do livro de Samuel, 2:3 de Samuel, fala dos filhos de Eli, sacerdote do templo, mas não corrigiu os filhos.
não corrigiu os filhos. Deus chegou para ele e falou: vou matar teus filhos, porque você teme mais, você não teme a mim corrigindo eles, você não reprime teus filhos nas ações que eles praticam dentro do templo. Ou seja, eram filhos de crente que praticavam iniquidade. Então, por causa daquela iniquidade, e o pior, Paula, quando a pessoa, e eu falo para você que está assistindo, quando você está na igreja e que você rejeita a palavra de Deus, cortejando com o pecado, você abre uma porta espiritual. E tudo que Satanás quer é pegar você. Para quê? Para envergonhar o Senhor, envergonhar os pais, envergonhar a igreja. Então, se você é cristão, irmãos, nesses dias quase que apocalípticos, né? Estamos vivendo dias terríveis. Você precisa guardar a santidade do Senhor. Você precisa se manter firme. Mesmo tendo nascido na igreja, você pode ficar possesso se você corteja com o pecado. Então, guarda a santidade de Deus para que você seja protegido, né, pelo Eterno. Perfeito. Outra pergunta aqui. Qual é a diferença entre salvação, cura interior, libertação e libertação espiritual? A diferença desses três. Que eu sou salvo, mas será que eu não sou curado? Como é que funciona essa... A salvação é uma libertação. Toda pessoa que ela está no mundo, ela precisa ser liberta. A primeira porta de libertação é a salvação. É o confessar Jesus, o confessar de Jesus, é Jesus te aceitar para estar na casa dele, na congregação dos santos. Então, a pessoa que ela está no mundo, que ela confessa Cristo, a primeira fonte de libertação da pessoa é a salvação. Paulo, o Senhor fala na palavra dele que outrora nós éramos como escravos de espíritos elementares. A Bíblia judaica ainda fala isso. Éramos escravos de espíritos elementares. Está lá no livro de Efésios. Só que agora vocês são luz. Ou seja, você foi salvo, você foi liberto. Você estava no meio de uma escravidão de demônios. Você foi liberto, salvo. Coríntios diz que tudo se fez novo, é uma nova criatura, de verdade. Tudo se faz novo, você recebe vestes novas. Passado apagado. E passado apagado, tudo se faz novo. Agora, existem as maldições hereditárias. Quando você aceita Jesus, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, agora você vai passar por um processo de libertação contínua. Porque assim, às vezes as pessoas passam, tô salvo, agora tudo se fez novo, minha vida tranquila. Só que o que tu fez antes daquele dia que você aceitou Jesus são registros espirituais, e todos os demônios que foram atribuídos pelas trevas para oprimir, para te perseguir, para estar ao seu derredor. Esses demônios que são específicos, são chamados de demônios geracionais, demônios territoriais, eles sabem tudo que você fez. Então, fica aquele registro das brechas que você deu, as portas que foram abertas, as legalidades. Então, primeira libertação é a salvação. Aí vem um outro processo. Cura interior. O outro processo de libertação, que é a cura. O que é a cura interior? A cura interior é quando você que está no mundo, Satanás criou uma casa espiritual na tua vida. Essa casa, ela possui alicerces. Os alicerces são as bases do caráter que foi forjado com as práticas seculares. Por exemplo, a pessoa era mentirosa, a pessoa comprava e não pagava, roubava. A pessoa roubava, era falsa, gostava de trapacear. Então, tudo isso são atributos do caráter para que a pessoa receba progressivamente a cura. Porque quando você aceita Jesus, você é salvo, mas o seu caráter não foi liberto. Você foi liberto das trevas, veio para a luz, ok. Agora a luz vai expor todas as trevas que estão em você. Então, seu interior, o homem interior, eu acho interessante que Colossenses capítulo 3 fala, o homem interior precisa ser liberto progressivamente. Essa libertação são as curas do seu caráter, da sua personalidade, da sua
como é que eu posso expressar? Da sua alma. Então você precisa passar por esses processos de libertação. Por exemplo, pessoas que passam por traumas na infância, falta de paternidade, nascem em lares destruídos, onde brigas, muita confusão, esposos brigando com suas esposas, e ele começa a ver desde a infância aquelas cenas, abusos sexuais, muitas surras, às vezes você passa fome. Então o diabo ele trabalha perpetrando tua mente, gerando dentro de você atmosferas no seu eu interior de muitos traumas, de muitas dificuldades, deficiências. Tem gente que tem muita vergonha, são pessoas muito retraídas. Isso é passivo de cura interior. Então a pessoa tem que passar por esse outro processo de libertação para ser transformado no seu caráter, na sua estrutura emocional, na sua estrutura psicológica. Tem pessoas que, Paula, que precisam de cura interior, sabe de quê? Se perdoar. Tem gente que não se perdoa. Um dia, estava fazendo um gabinete com uma jovem, ela não conseguia olhar nos meus olhos. Ela ficava assim. E ela tinha uma dificuldade de confessar pecado. Ela falava assim: pastor, porque eu fiz uma coisa muito terrível. Aí eu perguntava: que coisa? Eu não sei se eu lembro do que eu fazia ou se foi uma fantasia da minha. Ela tinha tanta vergonha. E ela começava. Aí ela falou assim: eu acho que meu cunhado deu em cima de mim. Aí eu falava assim: mas você acha ou você tem certeza? Aí ela falava assim: eu tenho certeza. E como foi? Eu morei na casa da minha irmã e ele vinha à noite. Aí ele abusou de você, ele abusava de mim. Mas como você reagia? Eu fui empurrando ela para confessar o pecado. Ela não conseguia se perdoar. Ela se sentia culpada por algo que ela não fez. Porque, não, ela fez. Mas não foi através dela o abuso. Mas aí, né? Quando eu fui descobrindo e incitando ela a confessar o pecado, ela teve um caso com o próprio cunhado. Então ela gerou culpa de qualquer maneira, né? Porque uma família destruída. Ela destruiu lá da própria irmã. Sim. E aí ela ficava ali sabe aquele sentimento tipo assim: eu preciso confessar, mas eu não sei por onde eu começo. Ou seja, ela não conseguia se perdoar. Ela não conseguia se perdoar. Isso passivo de uma cura interior. Ela tinha que passar por um processo de cura interior. Então, quando ela que precisava passar por esse processo de cura interior, é uma libertação. A cura interior, Paula, às vezes demora muitos anos. É isso que eu queria falar, porque a gente teve uma polêmica no podcast, que tem gente que fala assim: coisa simples, aceitou Jesus, falou o nome de Jesus, tá liberta, acabou. É um caminhar, né? É muitos anos pra gente, ou depende da pessoa, ou depende das práticas. Vamos lá. Jesus, quando chegou na cidade de Gadara, tinha um homem que havia muitos anos que estava amarrado por correntes, acorrentado por correntes, e ele já vivia no cemitério. Ou seja, por que ele estava no cemitério? Porque as pessoas daquela cidade já não aguentavam mais. Quantos endemoniados de Gadara a gente tem nas nossas ruas? Que uma vez eu descobri que algumas prefeituras pegam os mendigos, os andarilhos, que dá muito trabalho na sociedade, e bota dentro de um carro e joga em outra cidade. Eu descobri isso. Então, naquele caso, Jesus chegou, mandou o demônio sair. Sai aí, não. Se você ler o texto, Jesus manda o demônio sair. Aí depois Jesus, eu não sei se houve uma resistência dele, acredito que sim. Jesus perguntou: quem está aí? Aí ele falou assim: legião, porque somos muitos. Então aquela libertação, o texto narrando, você consegue ler ali em 1 minuto ou pouco menos. Mas aquela história ali, ela passou por um grande processo e certamente passou por horas. Então Jesus manda aqueles demônios sair, os demônios falam assim: não nos tire daqui agora.
A abordagem dele, quando ele desce, ele vem do sepulcro até Jesus, ele fala assim: que tem o nosso contigo, ó Filho do Deus Altíssimo, por que nos perturba antes do tempo? E aí trava aquela batalha espiritual. Aí Jesus manda sair, os demônios saem e vai para os porcos. Ele fala: não nos tire dessa geografia, desse território, nos envie para os porcos. Aí eles entram nos porcos, os porcos se deparam no precipício e caem na água. Essa libertação, ela foi rápida. Aí aquele homem que depois de liberto, o texto narra que depois que aquele homem ficou liberto, as pessoas da cidade viram, algumas pessoas viram e falaram assim, admirado: puxa, esse é o rapaz que estava ali, acorrentado. Aquele homem queria seguir Jesus. Sim. Né? Ele era um filho de Israel, queria seguir Jesus. Só que Jesus falou: não, eu quero que você volte para a sua cidade, para os seus parentes, e fala o que Deus fez através da sua vida. Então, o texto fala daquela libertação que Jesus deu uma ordem. Agora, aquele rapaz, ele vai ter que refazer um caminho de socialização. Ele vai ter que retornar para o leito da sua família. Ele vai ter que retornar para o ambiente. Porque é muito fácil você, por exemplo, pegar um mendigo hoje. Você quer ajudar um mendigo, que muitos deles usam drogas, inclusive. Eu já tentei ajudar um cara que ele usava droga. Você pega ele, tira da rua, leva para um lugar, dá um banho, corta o cabelo, bota uma roupa nova, você aluga uma kitnetzinha, bota uns móveis ali e coloca ele ali naquela casa. Aí você fala: poxa, fiz uma grande obra, libertei esse homem. Você conseguiu libertar ele? Não. Você só mudou o quadro dele, da geografia, né? Mas... Só que a mente dele ainda está escravizada pelas trevas. A probabilidade dele voltar para a rua é muito grande. Então, essa libertação, você expulsa o demônio, porque é assim, você expulsa o demônio, acabou. O demônio vai embora. As pessoas pensam que libertação é só expulsar o demônio. Não é só expulsar o demônio. Você tem que libertar o caráter da pessoa, que é a parte mais difícil. Os hábitos. Que as ela práticas. Fazia quando estava na prática do pecado. Porque ela pode vir a repetir aquilo. Sim, porque presta atenção. O diabo constrói casas espirituais no coração das pessoas. O diabo trabalha a vida toda. Por exemplo, eu vim do mundo. Então, eu era mentiroso. Meu pai era mentiroso, eu era mentiroso. Minha família era de mentirosos, de adúlteros, viciados em jogos. Eu estava crescendo na mesma atmosfera que meu pai cresceu, na mesma estrutura. Então, quando eu aceitei Jesus, o primeiro confronto no meu caráter que veio na época foi ser liberto das práticas sexuais. Que eu cheguei num culto, o pastor falou assim: os jovens estão indo para motel. E eu falei: mas se não for para motel, vai para onde? Então, eu tinha que ser liberto na área sexual. Então, tive que passar por um processo de libertação. Houve possessão comigo, Jefferson? Não houve possessão, não fiquei possesso em momento nenhum. Por quê? Porque a Bíblia fala que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E pensa numa pessoa, Paula, que jejuou muito. Desde o início da minha conversão. Eu jejuei muito. O jejum ajuda muito na libertação das pessoas. Que existe a possessão e a opressão. Diferencia os dois pra gente. A possessão é quando a pessoa é tomada pelo demônio, pelas trevas. O demônio está dentro da alma dela ali, tá ali, no corpo dela. Ele controla os pensamentos, os sentimentos. O diabo está ali dentro. A opressão é quando ele é expulso de dentro da pessoa. O Senhor quem faz a libertação dá uma ordem, ele é expulso. Só que aí agora ele fica do lado de fora, oprimindo aquela pessoa. Querendo levar ela a voltar às mesmas práticas, tentando acessar de novo. Tentando abrir a porta novamente de acesso. Porque não pode expulsar o demônio de uma pessoa sem que também a leve a confessar Cristo como Senhor. Porque se a pessoa não tem Cristo, o demônio, a casa está aberta. Sim. O Espírito Santo não está ali para blindar aquela casa. Então, quando os demônios saem, agora eles voltam ali furiosos, tentando oprimir aquela pessoa para fazer com que ela retroceda, abra de novo as brechas que ela abriu para quando ele estava. Sim. Quando ele abriu as brechas, que ele entrou de novo, já foi. Então,
A possessão é quando o demônio já está dentro. Sim. A opressão é quando ele está por fora, tipo, maculando, sim. Oprimindo a pessoa ali, infernizando mesmo a vida da pessoa. Para quê? Para abrir brecha. Geralmente eles começam a falar: se você não fizer isso, eu vou lhe matar. E perturbação noturna, a pessoa não consegue dormir à noite, sonhos, pesadelos, visões terríveis, começa a ver vulto, começa a ver coisa. Essa é a opressão demoníaca. E como eu vou lidar com isso, nesse caso? Como é que eu me livro dessa opressão? A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A grande dificuldade, depois que a pessoa é liberta, depois que as trevas saem, são expulsas, a grande dificuldade agora é você suportar a pressão. Porque o diabo vai ficar ali marcando junto, oprimindo, tentando tocar nas legalidades, às vezes toca num parente, toca nas finanças, não pega mais em você. Situações. Cria situações para você murmurar, para você voltar ao pecado, traz as bandejas de sedução, conduzindo você à prática de pecado. E aí ele abre a porta, ele entra de novo. Então, como é que eu faço para passar a opressão? A opressão você tem que resistir, você tem que ter convicção de que agora Cristo te libertou. Então você tem que passar por cima mesmo de situações, você tem que... As práticas espirituais vai ajudar também, né? As práticas espirituais, Paula, é de extrema importância, porque o jejum, a oração, a leitura bíblica, quando você se cerca de vida no Espírito, de santificação, você vai para a igreja, ouvir a palavra, você ouve a palavra, ser ministrado, participar das coisas que te envolvem, andar com pessoas que estão caminhando com o mesmo propósito. Tudo isso é importante. Tudo porque isso... não adianta eu ser liberto e voltar para... Até o ambiente ali pode me influenciar de alguma maneira, né? Sim. Nesse caso. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele era homossexual, e eu disse para ele assim... Ele veio conversar comigo, ele veio me pedir um conselho de uma outra coisa lá. Eu falei para ele assim: cara, eu consigo fazer sua libertação. Eu consigo, em Jesus, tirar você dessa vida. Se você vir caminhar na obediência, assim, naquilo que eu vou te instruir. Aí ele resistiu, depois ele aceitou. Aí quando ele aceitou, aí eu falei: mas você tem que vir para os cultos. Ele falou: mas não tenho como vir para os cultos, é muito longe para mim. Eu falei: cara, os cultos faz parte da sua libertação. Você tem que vir. A verdade que liberta, né? Senão... O que ele queria? Ele queria ficar livre do problema que ele estava, cheio de doença, problemas de não conseguia dormir, sabe? Uma vez eu fiz uma libertação com uma mulher, ela não dormia há 10 anos, mesmo com medicamentos. Meu Deus. Eu fiz uma libertação com ela, eu vim acompanhando os processos. Ela não morava aqui na cidade de Conquista, ela morava em outra cidade. Numa tarde, a gente fez um mapeamento, eram umas 6 horas de relógio. Sim, essa questão de mapeamento espiritual, como é que... vamos fazer, eu nunca tinha ouvido falar de mapeamento, eu ouvi a primeira vez aqui na igreja. E aí, fizemos um mapeamento, identificamos as portas que ela pecou, as práticas sexuais, fizemos os desligamentos. E aí eu fui orar por ela, ela recebeu uma unção tão forte, que eu falei para ela: hoje eu não quero que você tome remédio, você vai dormir igual uma criança. Ela foi para casa e dormiu a noite inteira. Ela disse que acordou 9 horas da manhã com sono. Meu Deus. O poder que a libertação tem na vida da pessoa. Ela foi liberta na hora que desligou os pactos da área sexual. Ela confessou, renunciando. Ela dormiu, Paulo, igual uma criança. Há 10 anos não conseguia dormir. Então, se você foi a libertação, os demônios, você foi liberta dos demônios. Só que essa casa espiritual que ele estava construindo na tua vida ainda precisa passar por um processo de libertação, né? Então, só para falar logo do mapeamento espiritual. O que é um mapeamento espiritual? O mapeamento espiritual é a identificação de todo o processo de vida da pessoa. É tentar trazer o passado, passando em revista a palavra de Deus. Porque cada prática que você cometeu no passado é uma porta que Satanás tem lá aberta como legalidade para entrar na sua vida. Um dia eu estava numa sala de libertação. Já tínhamos feito o mapeamento, já tinha identificado quais eram as áreas da vida da pessoa. Inclusive, eu
eu quero mostrar um trechinho desse vídeo. Enquanto eu estou falando, eu vou mostrar um trechinho dessa libertação. Vou passar para você o vídeo. Você vai camuflar o rosto da pessoa, né? Quero que você passe esse vídeo dessa libertação. No momento que a gente tirava o espírito, e ela já tinha feito o mapeamento, tudo bonitinho. E aí, quando a gente tirava o demônio, achava que estava de boa. Quando a gente estava saindo da sala de libertação, ela falava assim: pastor, tinha uma dor de cabeça terrível, que agora, uma dor de cabeça. Eu falei: volta. Quando ela entrava na sala, ela ficava possessa de novo. E aí, estava eu e Lude fazendo a libertação dela. E aí a gente estava ali orando, pedindo a Deus discernimento. Essa libertação já estava durando acho que umas 4 ou 5 horas. Ali uma guerra, uma batalha, porque você, às vezes tinha que descansar e intercessão. Às vezes ficava processo e a gente não descobria a legalidade. Aí, quando o Espírito Santo falou para mim assim, ela precisa perdoar as pessoas que feriram ela no processo do passado e tal. E aí ela falou que tinha 5 pessoas que ela carregando dentro dela. E aí eu falei: então você vamos. Aí, que no mapeamento, a gente já tinha identificado no mapeamento que tinha essas pessoas. Então a gente estava fazendo a libertação por passo. Primeiro, as libertações de práticas sexuais, depois a libertação dos pactos que haviam sido feitos nesse aspecto. Aí vinha as renúncias de pecados, que a gente fez um mapeamento ali, identificando em áreas da vida dela que tinha pecados ali específicos. Aí, quando chegamos na área do perdão, que a gente foi trabalhando na área do perdão, chegando ali na área do perdão, ela falou: agora a gente vai ter que renunciar. Quando ela tinha que perdoar 5 pessoas, quando foi era a mãe, o pai, o padrasto, uma avó e tinha uma outra pessoa, não me lembro. Quando chegou no padrasto, ela falou: eu não consigo. Ela ficou possessa. Meu Deus. A falta de perdão. Tem gente carregando tantas coisas. A falta do perdão, Paula, é uma das ferramentas principais para a possessão demoníaca. As pessoas pensam que é muito simples. Sim. Tem um Evangelho de Lucas narra uma história de um homem que tinha uma dívida e que o seu senhor foi lá, uma dívida alta, tipo assim, vamos botar aí 100 mil reais. Aí o senhor foi lá pegar ele e falar: rapaz, você tem que me pagar, senão eu vou lhe prender. Aí ele: por favor, me perdoa, se tenha misericórdia, que tudo te pagarei. Aquele homem teve compaixão, liberou aquele rapaz. Aquele rapaz foi liberto daquela dívida e foi perdoado. Mais na frente, aquele rapaz que foi perdoado de uma dívida encontrou outra pessoa que devia a ele tipo 100 reais. Você tem que me pagar. E pegou aquele rapaz e tal: você tem que me pagar. Daqui a pouco ele pega aquele rapaz e leva preso, ele e a família presa. Não, pega aquele rapaz e leva preso. Você tem que me pagar, só sai quando você me pagar. Um servo daquele senhor que havia perdoado uma dívida alta dele, viu aquilo, contou para o senhor e mandou chamar ele. Rapaz, não lhe perdoei uma dívida alta? Por que tu não perdoou, não fez a mesma coisa? E Jesus nos perdoou. Por que você não faz a mesma coisa? Você não perdoa? Sim. Aí, aquele senhor falou assim: por causa disso, agora você vai ficar preso. E aí o texto termina dizendo que a falta do perdão libera espíritos abrasadores, ou chamados verdugos, opressores, espíritos opressores. Pessoas que não conseguem perdoar, ela vive oprimida por verdugos. Ela vive debaixo de cativeiros. Então essa menina, na hora de liberar perdão para o padrasto, ela ficou possessa. E aí, inclusive foi tão engraçado que na hora eu tomei um susto. Eu estava de costas, eu tomei um susto. Aí o espírito entrou e riu, ficou rindo. Acho que é o espírito de Maria Padilha. Aí daqui a pouco eu falei assim: cara, como pode uma coisa tão simples? Verdade, que tanta gente carrega, tanta gente que vive uma vida inteira, que morre sem perder outras pessoas.
Quais são os sinais que uma pessoa precisa de libertação? Exemplo, você está na igreja, ministrando culto, chegou uma pessoa lá, você já teve um sinal de olhar para a pessoa e saber que ela precisava ser liberta, sem ela ter sido possessa, ou ela precisa ser possessa para saber que tem que ser liberta? Ok. O que acontece? Todas as pessoas que entram na igreja, que veio do mundo, tem que passar por libertação. Todo mundo. Que veio do mundo, exemplo. Todas as pessoas que... Cheguei hoje na sua igreja, você tem Jesus. Citou Jesus. Você estava no mundo, você tinha uma vida sexual ativa, vícios, práticas. Você tem qualidades no seu caráter, mas tem deficiências no caráter. Todo mundo que vem do mundo está debaixo de uma opressão demoníaca camuflada, escondida ali. Todo mundo. Todo mundo passa por processo de libertação. Alguns processos a pessoa é liberta só assistindo o culto. Todo culto. A palavra vai entrando, vai trabalhando, isso, vai mudando. Porque o texto de João fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Todo culto, assim, em igrejas sérias, né? Estou falando toda igreja, igrejas sérias. E que trata sobre isso também, né? E que prega a verdade. Não é que prega sobre libertação, Paulo, entenda. Tem pessoas que estão presas no pecado da rejeição. Pode ficar possessa? Pode, mas às vezes, muitas vezes não. Mas a pessoa precisa ficar liberta. A palavra do amor liberta. Hoje eu estava no gabinete com a moça, eu falei para ela assim: Jesus está te chamando de minha filha amada. Aquela menina chorava. Naquela palavra que eu liberei, ela estava sendo liberta. Então, cada culto de igrejas sérias que prega a verdade, que não é que fica essas igrejas fazendo campanha de bênção de vitória, que prega a verdade, todo culto é um culto de libertação. Não precisa falar terça culto da família, não, domingo culto da família, quarta culto da oração, quinta culto de libertação. Não, todo culto onde se prega a verdade vai libertar as pessoas de alguma coisa. Tem pessoas que estão opressas por uma dívida, que não tem o dinheiro para pagar, ela fica oprimida, e o diabo trabalha na mente daquela pessoa, que a provisão não vai vir, que os recursos não vêm, ela fica oprimida. Então, quando a pessoa fica debaixo dessa opressão, ela chega no culto, uma palavra que é liberada, liberta ela. Traz vida, né? Traz a vida. Então ela sai daquela opressão e recebe o Espírito que vivificou o coração dela. Então, ela está sendo liberta. É uma libertação. Então, cada pessoa que entra na igreja, que aceita Jesus, que veio do mundo, ela tem que passar por libertação. E você quer ver uma coisa que está acontecendo muito fácil nos nossos dias? Muitas pessoas estão tendo acesso ao ocultismo. Você sabe o que mais tem acontecido nos nossos dias? Não só a questão do ocultismo, mas muitas mulheres solteiras querem se casar. Os dias hoje estão sendo mais difíceis, porque o relacionamento ficou mais delicado, o crescimento da homossexualidade, o feminismo, muitos com divórcio. Então, as mulheres, elas estão tendo mais dificuldade em encontrar um parceiro, um cara legal, que gosta e tal. Sabe o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo trabalho de amarração para ter casamento. Ou seja, muitas estão fazendo isso, acabando com casamentos de outras pessoas para tentar se casar, estão fazendo amarrações e estão passando por sérios apuros, enfermidades, não conseguem encontrar um relacionamento, elas não conseguem se casar. Por quê? Porque o diabo dá até o homem para elas, mas nunca dá um casamento. Por quê? Porque casamento, Paulo, é uma instituição divina. Marido, só Deus dá para a esposa. Esposa, só Deus dá para o marido. Isso é uma bênção celestial. Um homem para uma mulher, ela pode chegar e conseguir um homem. Mas marido, só quem dá é Deus. É bênção. Então, a pessoa vem do mundo com tantas essas coisas, tem que passar. Eu tenho uma expressão que eu uso muito na igreja. Você tem que fazer as pazes com o passado.
Eu sempre falo essa expressão. O que é fazer as pazes com o passado? É você fazer um mapeamento completo se você lembrar da vida dos teus pais, se conseguir lembrar ainda mais dos avós, fazer um mapeamento de tudo que você se lembra de esses processos familiares, identificando maldições hereditárias. Por exemplo, eu vou falar um pouco de maldição hereditária com você. Eu conheci um caso em Brumado de um senhor, ele era fazendeiro, ele matou um filho primogênito de uma pessoa e abriu uma porta de iniquidade. Todo filho, eu não sei se primogênito, mas todo filho macho da família desse homem, da posteridade dele, eu não sei se ele era bisavô, tataravó, e veio passando, todo filho homem daquela família morre. Então, ele matou o filho de outra pessoa. De outra pessoa. Abriu a porta de iniquidade, abriu uma porta de maldição. E aí, da família dele, depois dele, filho morreu, neto morreu, bisneto morreu. Tudo de doença, não sei o que, acaba morrendo. Outra coisa, o avô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra. A avó tinha depressão, a mãe tem depressão, a filha está com depressão. Então, essas cadeias de maldições. Então, a pessoa chega do mundo, geralmente as pessoas quando chegam do mundo, ela chega cheia de coisas. Então, a primeira coisa que ela tem que entrar na igreja, ela aceita Jesus, ela vai se firmar naquele ambiente. Por exemplo, na casa profética funciona assim, a pessoa chega, aí ela encontra, ela precisa aceitar aquele ambiente, porque tem gente que vai no lugar, mas não se sente pertencente daquele lugar. Aí ela procura a gente querendo se firmar, ok? A gente vai passar um discipulado, faz um acompanhamento, e depois desse discipulado, desse acompanhamento, a gente vai identificando ali onde precisa. Aí no discipulado identifica as áreas que precisa de libertação. Ela vai se firmando no ministério e progressivamente a gente vai fazendo a libertação. Faz o mapeamento todo, que eu consigo fazer um mapeamento quando é mais simples o caso, a gente consegue fazer um mapeamento rápido, identifica as áreas que precisa de libertação e vai fazendo pausadamente os processos de libertação. Em alguns casos tem possessão demoníaca. Outros não. Quer ver um caso que aconteceu agora, recente? Alguém passou meu contato para uma mulher. Eu estava aqui trabalhando na igreja, era de tarde, eu sempre faço os atendimentos à tarde. Ela falou assim: boa tarde, pastor, tudo bom? Eu peguei seu contato com um amigo meu e tal, eu era primo, e ele falou que você faz acompanhamento às tardes. Eu falei: faço, inclusive eu estou aqui agora fazendo atendimento. Ela falou assim: eu consigo falar com o senhor agora? Eu falei: consegue, pode vir que eu te aguardo. Aí ela: tá bom, eu tô indo. Para mim, ela ia demorar 1 hora para chegar, né? 40 minutos, sei lá. Com 5 minutos ela bateu na porta. Aí eu puxei o tapume, estava aberto. E aí eu pedi para ela entrar. Ela entrou 1,5 metro da porta para dentro, ficou parada. Eu fui fechar o tapume. Ela começou a chorar copiosamente e começou a gritar. Aí eu falei assim: meu Deus, ela deve estar muito desesperada. O que eu pensei na hora? Ela deve estar passando um processo na família, casamento e tal. Daqui a pouco eu peguei no ombro dela assim, falei: vamos, senta aqui pra gente conversar. Aí eu fui e ela não conseguia andar. Aí eu falei assim: será que isso aqui é uma possessão demoníaca? Que o diabo trava o pé das pessoas. Aí eu falei assim, botei a mão na cabeça dela e falei assim: em nome de Jesus, solta as pernas dela agora. Quando eu mandei soltar as pernas, manifesta uma entidade chamada Maria Navalha. Eu achei engraçado quando ela fala o nome. Qual o teu nome? Ela: Maria Navalha do Cabaré da Lapa. Eu achei bem engraçado. E aí começou um processo de libertação, ou seja, a pessoa mal entrou na igreja, já entrou possessa. E aí foi todo aquele trabalho de libertação, identificar as áreas. Engraçado, 2 áreas foi identificada. Uma, ela foi para um terreiro, ela começou a frequentar um terreiro
e ela apontou para uma entidade. Ela tipo assim, só botou o dedo para a entidade manifestou nela, no terreiro. E ela foi lá para fazer uma amarração para casar com o marido dela, que ela era amaziada. Ela queria casar com o cara que ela vivia. E ele não queria, então ela foi fazer um trabalho. Não, ela até queria. O cara também queria. Mas toda vez que eles começam a se preparar, é uma dificuldade. Porque eu acabei de falar. Faz amarração para ter o cara, mas não consegue casar, porque casamento é uma bênção divina. E aí manifestou aquela entidade, eu estava me preparando para expulsar aquela entidade, e o Espírito Santo falou assim, não tem só ele aí não, tem mais. Aí eu lembrei, falei, ok. Aí eu já falei, em nome de Jesus, eu quero que venha o cabeça, quem está na cabeça dela aí, o chefe de linha, o que está no comando aí, vem agora o chefe de linha, em nome de Jesus, manifesta agora. Aí manifestou um espírito de tranca-rua. Quando manifestou um espírito de tranca-rua, eu perguntei, por que você está na vida dela? Ele não quis falar, eu mandei fogo, aquela entidade. Porque tem que perguntar para os demônios, porque tem que conversar. Tem gente que fala que não tem necessidade de ficar fazendo entrevista com o diabo, porque precisa disso. É interessante isso. Jesus perguntou ao endemoniado de Gadara qual o nome dele. Quando você pergunta o nome define por que aquela entidade está ali. Entendi. Por causa do nome, define porque a entidade está ali. Você descobre pelo menos 50% e a guerra está vencida ali 50%. Quando eu perguntei o nome, eu perguntei, por que você entrou na vida dela? Sabe o que ele falou? O pai fez uma amarração para namorar com a mãe dela. E o demônio, o pai, tempos depois, aceitou Jesus e se transformou em pastor. O demônio que estava na vida do pai entrou na mulher. Na filha? Na filha. Meu Deus. Entrou na filha. E aí aquela entidade, eu falei, quanto tempo você está aí? Há 13 anos estava na vida dela, 13, 14 anos, estava na vida daquela mulher. Então, 25 anos. Estava na vida dela. Há 25 anos. Então, quando eu identifiquei, eu não sabia quem era aquela mulher. Eu não cheguei a falar, sai nome. Eu não falei isso. Eu comecei a falar dos atributos de Jesus, o homem de Nazaré, o Filho de Deus. Eu comecei a falar, ela procurou o Filho de Deus, o homem de branco, o servo da Galileia. Eu comecei a falar, parafraseando, o demônio saiu. Aí eu não conhecia, não sabia de que procedência era. Porque não pode expulsar um demônio de uma pessoa que não tem Cristo. Porque você expulsa, ele volta com mais 7. Por isso que a Bíblia fala, se você se desvia também... Se você se desvia depois de ter sido iluminado, casinha limpinha, o Espírito Santo limpou, deixou prontinho, o caráter tratado, desviou, voltou para o mundo, 7 vezes mais forte. Aí eu sentei com ela e ficamos por umas 2 ou 3 horas conversando. Fiz um mapeamento, ela confessou muitos pecados que ela cometeu, ela confessou que ela procurou os terreiros de Candomblé para fazer amarração e outras coisas, e ela falou tantas coisas assim que eu falei, mas por que você procurou essas coisas? Mas estava desesperada, tal. Aí eu falei, você precisa se firmar na igreja. Eu não expulsei as entidades que eu não te conheço, elas podem voltar. Eu falei, vai ter uma conferência de libertação esse final de semana, vem pra cá. Aí ela falou assim, eu vou ver se eu venho. Então eu falei, não, vem pra cá. Ela não veio. Acho que um dia ou foi 2 dias depois, o demônio saiu dela. Eu não expulsei, mas ele saiu. E por que você não expulsou? Qual foi o motivo? Porque eu não sabia quem era ela. Não sabia quem era ela. Se era e ela também não cristã. tinha aliança, nada? Não, eu não conhecia nada dela. Aí um dia ou foi 2 dias depois, ela caiu de moto. A entidade derrubou ela da moto. Ela arregaçou a perna inteira. Ficou de cama uns dias. A opressão. Os demônios saem, mas depois vem a opressão demoníaca, que é terrível. Então, esses casos de libertação, tem que fazer um mapeamento, tem que identificar por que está ali, tem que saber qual é a legalidade. A pessoa tem que se arrepender, Paulo. Não é só confessar, é se arrepender. Porque às vezes a pessoa confessa, mas não se arrepende. A entidade não sai. Já aconteceu fazer libertação com o demônio, eu não consegui libertar. Estava super cansado
E foi num evento, o evento lá rolando, a gente passou a madrugada, não conseguiu expulsar o demônio, porque eu não estava com cabeça, tinha outras pessoas no meio. E foi até essa moça do perdão. Depois, em 2 sessões de libertação, ela foi liberta. Hoje tem uma família abençoada. Amém. Aleluia. Eu gostaria de saber, tem uma pergunta que eu achei bem... sobre qualquer pessoa pode fazer libertação? Qualquer igreja que prega ali vai ter um culto de libertação. E aí eu vou lá. É interessante isso, porque assim, libertação é um chamado de Deus. Quando você lê o livro de Juízes e o livro de Números, assim, mas assim, especificamente Juízes, fala dos libertadores. Alguns libertadores como Eude, que são nomes até desconhecidos biblicamente, Eude, Sagar, Otiniel. Nunca ouvi falar. São libertadores ali de Israel, que foram levantados para um tempo profético. Débora, Baraque, né? Então, eram homens libertadores, ou seja, são pessoas específicas. Não é todo mundo que pode trabalhar com libertação. Uma coisa que eu estava assistindo um corte de um podcast, o cara falava assim, ele estava indo para uma igreja fazer libertação, uma conferência de libertação, aí o pastor falou assim, essa área aqui eu não gosto nem de mexer, que é uma área perigosa e tal. A área da libertação não é uma área perigosa. Consegui mexer com demônios em alto escalão, inclusive eu tive uma linha de confrontação com um espírito chamado Leviatã, é um espírito muito forte na hierarquia celestial lá, sem fazer libertação com ninguém, só com o instrumento na mão. Toda área que você atua, quer da adoração, quer na adoração, na intercessão, no ministério de palavra, pregação, ministério infantil, qualquer ministério da igreja que você trabalha a santidade, que você trabalha com caráter restaurado, você compra uma briga com as trevas. O ministério de libertação, vamos entender que é a linha de frente da parte de que você tem um confronto direto com os demônios, mas a adoração tem confronto direto com os demônios. A intercessão tem confronto direto com os demônios. Então, a oração, por isso que tem tanto levante, né? Muitos levantes, principalmente adoradores, porque adoradores são libertadores com instrumentos. Sim, o caso de Davi, né? Sim, o caso de Davi com Saul, quando ele tocava a harpa, os demônios saíam. É um adorador que não estava lá, sai em nome de Jesus. Ele estava só com o instrumento na mão. Quantas vezes, Paulo, eu fiz libertação com pessoas tocando o violão? Meu Deus. Várias vezes, Paula, várias vezes tocando violão, os demônios saíram da pessoa. E aí, pode qualquer pessoa mexer com libertação? Não. Isso é um chamado específico de Deus. Algumas pessoas Deus chamou para trabalhar com adoração. Outros Deus chamou para o ministério infantil, outros Deus chamou para o ministério de intercessão, outros Deus chamou para o ministério da palavra. Ministério de libertação é uma chamada de Deus específica. Porque, por exemplo, eu conheço um pouco de leis, mas não sou advogado. Conhecer leis, todo pastor tem que ter noção de libertação. Todo pastor que é líder de uma congregação, se ele não tem noção de libertação, ele tem que convidar alguém e que congregue na igreja dele, tem que mandar ele fazer treinamento, tem que ter uma chamada de Deus para que aquela pessoa que tem afinidade com o dom da libertação ali, para Deus derramar unção e ele ser um libertador. Mas não é qualquer pessoa que trabalha com libertação. Por exemplo, o caso de Alana, ela passou, segundo relatos dela, ela passou por várias igrejas na cidade. Segundo o que ela me disse, que muitas pessoas que tentou fazer a libertação dela, alguns até começou a mexer, né, Alana? Alguns até tentou mexer, começou falando, começou mexendo, mas quando começou a se deparar com um nível de retaliação, o contra-ataque,
Há uma diferença. Contra-ataque você vai ter em qualquer área que você faz confrontação entre luz e trevas. Retaliação é quando o diabo acha uma brecha e entra. Então, ela passou por muitas pessoas. Eu tive contra-ataques terríveis no processo da libertação dela. Tive contra-ataques terríveis na minha casa, na igreja. Tive contra-ataques terríveis. Acho que até hoje eu estou tendo contra-ataques na igreja por causa da libertação dela. Porque os demônios não vão desistir dela, não vão desistir de mim, porque quando eu tiro o demônio de uma pessoa, ele vem para cima de mim, Paula. Então eu preciso fazer o quê? Manter minha vida de santificação. Eu tenho que manter a santidade para que o diabo não toque. Pensa num trem difícil, você manter um padrão sem dar brecha para o diabo não tocar. Pensa num negócio difícil. Impossível não, mas Deus tem um cerco de proteção. Amém. Quando nós falhamos, e nós somos pecadores, não de intencionalidade, mas de acidentalmente. Então, quando a gente trabalha com a libertação que fomos chamados, tem que ter noção prévia. Por exemplo, eu estudo sobre libertação há muitos anos. Já li muitos livros, né? Neuza Tioca, já li livros de Rebecca Brown, Alcione Menning, Elson Ludo, já li um livro de cara, já assisti muitas pregações sobre libertação, já assisti muitos seminários de libertação, né? Tô escrevendo meu livro, Deus permitir esse ano, no final do ano sai. Amém. Né? Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que foram libertas, né? Então, não é qualquer pessoa que pode trabalhar com libertação. São pessoas que Deus chamou especificamente para essa área. Amém. Aleluia. Aleluia. Tem uma pergunta aqui, ó. Como discernir o que é problema emocional, psicológico e o que é realmente espiritual? Ok. Essa pergunta é interessante porque, assim, eu carrego uma tese que é mais ou menos assim. Para mim, tudo é espiritual. Algumas pessoas não, acham que espiritual só o que ela julga ser espiritual. Outras pessoas acham que nada é espiritual, coisa da sua cabeça. Para mim, tudo é espiritual. Agora, mesmo espiritual, algumas coisas são resolvidas no campo natural. Por exemplo, todas as vezes que eu estou debaixo de um ataque espiritual, Deus me mostra o ataque espiritual através de uma expressão física. Por exemplo, estava recentemente aí no início do ano, logo quando a gente mudou para cá, a gente discerniu um ataque espiritual e minha casa do nada encheu de formiga. Às vezes a pia está lá com umas coisinhas lá na pia, ela subia. E aí você vai lá, passa a vassoura e elas continuam. Aquelas formigas ali estão no campo natural. Mas ali elas estão me dizendo que alguma coisa está acontecendo num campo espiritual. Aí o que eu preciso fazer? Se é uma ação física que está tendo uma procedência espiritual, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ir para as esferas celestiais para identificar de onde está vindo aquele ataque, qual é a brecha ou legalidade que foi dada. Ou às vezes não precisa, o ataque espiritual não precisa de brecha, ele vem um ataque espiritual. A forma de eu discernir que há um ataque espiritual é de uma manifestação física. Por exemplo, às vezes as coisas começam a quebrar dentro de casa. Quando você vê coisa quebrando, porta batendo, você tem uma sensação de que alguma coisa parece que está te vigiando. Quando você começa a ter umas impressões, está vigiando, aí vem prejuízos financeiros, você começa a sentir dores, cansaço, você começa a ter mudança de temperamento. Uma das coisas que mais atua, mudança de temperamento. Você identifica quando o ataque espiritual está vindo no casamento, o casal não se entende, muitas brigas, muitos desentendimentos. Quando você vê que é um ataque espiritual nos filhos, começa a tocar na saúde, a criança começa a ter problemas. Sempre adoecendo. Uma vez aconteceu um ataque espiritual em casa. Micaele estava brincando, andando na casa. Ela tropeçou
Assim, não tinha como ela ter tropeçado. E ela deu de cara na porta. Ela bateu a boquinha na porta, cortou o lábio dela por dentro. Aí logo quando aconteceu aquilo, a gente pensa, na criança é agitada, não foi um ataque espiritual. Deus só estava mostrando no físico que alguma coisa nas esferas espirituais estava acontecendo. Então, você não pode descartar. Tudo é, Paula, tudo é espiritual. Por exemplo, quando Saul tinha sido destituído por Deus, o profeta Samuel chegou para ele, cara, você desobedeceu, Deus mandou tu fazer isso, Deus mandou tu matar tudo, não, queimar tudo, nada prestava lá dos amalequitas. E o que esse rei está fazendo aqui? Deus não mandou tu matar tudo, o que esses gatos estão mugindo aí? O que essas ovelhas estão fazendo aqui? Saul, não, a gente pegou o melhor para sacrificar, mas Saul, Deus não mandou tu matar e sacrificar. Aí o profeta Samuel, Deus já levantou para si um rei e está passando de ti a coroa. Aí o profeta Samuel estava saindo. Saul, naquele desespero, grudou na veste de Samuel. Quando ele gruda nas vestes, as vestes rasgam. Aí o profeta olha, para você ver, mas se uma pessoa está saindo tipo, com pressa, você grudar na roupa, corre o risco de rasgar, coisa natural. Coisa natural. O profeta olhou e falou assim como essa veste foi rasgada, o Senhor está rasgando de ti o reino. Ou seja, um símbolo físico se tornou uma expressão espiritual. E a gente olha assim, mas as vestes rasgam. Eu falei, mas espera aí, o povo que andava no Egito, no deserto, saindo do Egito, as sandálias não envelheciam, as vestes não envelheciam e cresciam no corpo das pessoas. Quando Deus faz o sobrenatural acontecer, uma coisa física se torna espiritual. Então, na minha visão profética, tudo é espiritual. Agora, nem tudo se resolve espiritualmente. Sim. Tem coisas que se resolvem naturalmente. Por exemplo, quando eu estou debaixo de um ataque no meu ministério, acontece alguma coisa no meu carro. Eu vou conserto o carro. Engraçado, uma coisa interessante isso aqui, Um dia quebrou uma peça do carro. Não sei se foi a bomba de combustível, algum trem assim. Eu perguntei pro cara assim, cara, essa peça aí, ela faz o que no carro? Aí ela falou assim, essa peça, ela tem a responsabilidade de fazer isso e isso. Por causa dela, o carro faz isso e isso. Eu falei, Aí, só que o carro tinha quebrado, eu tinha tido um sonho uma semana antes que meu carro ia quebrar uma peça e Deus me mostrou espiritualmente onde o diabo estava atacando no meu ministério. Quando eu perguntei o funcionamento da peça para o cara, foi exatamente onde o diabo estava atacando no meu ministério. Ou seja, aquela peça era que dava tipo a força do carro. O diabo estava trabalhando, minando a minha força espiritual. Eu falei, que coisa interessante isso, cara. É aquele ditado, né? Acho que Judá Bertelli que fala que tudo fala, né? Tudo fala. Tudo fala, tudo verdade. Fala. Então, tudo é espiritual. Sim. Algumas coisas se tratam no campo da psicologia. Por exemplo, existem 3 níveis de depressão. Pode ter mais, eu vou pontuar 3 aqui. A depressão, que é na alma, que você trabalha as perdas, frustrações, derrotas, né? Dificuldade de crescimento, aí você vai gerando uma tristeza, perdeu um parente, terminou um namoro, um casamento que acabou, você entra num nível de tristeza. A depressão da alma, pelas perdas, pode gerar uma depressão, uma tristeza profunda. A depressão do corpo, a falta de nutrientes, da serotonina, que é o hormônio do prazer. Tem pessoas, por exemplo, fala que comer banana, que libera muito o hormônio do prazer, da alegria. Então, a tireoide, pessoal, algumas pessoas que têm problema de tireoide têm depressão, é chamada de depressão física. Você trata isso de forma
com medicamentos, você pode Sim. tratar com medicamentos. É uma depressão física por uma questão hormonal, é uma questão biológica do corpo, não é espiritual aquilo. Pode ser, assim, é espiritual, porém, você trata de forma natural. A perda, as frustrações, a derrota do tempo, com o passar do tempo, a coisa vai desenvolvendo. Agora, tem a depressão espiritual, que é quando a pessoa passa a ser a habitação de demônios. Agora, uma coisa importante. Tanto a depressão na alma, as perdas, frustrações, derrotas, como a depressão no corpo, questão hormonal, a falta de alimento, a doença que toca o corpo, o diabo aproveita das três e entra na vulnerabilidade da pessoa e torna aquilo que era natural, espiritual. A depressão espiritual, ninguém consegue ficar feliz tendo o diabo morando dentro dela. Então, essa depressão espiritual, ela vem, torna a pessoa, ela faz libertação. Vou contar um caso de uma libertação. Eu queria muito ter filmado essa libertação. Foi assim, muito tenebrosa ela. Era um cara muito alto e eu já estava acompanhando ele, fazendo o mapeamento. Esse mapeamento que a gente fazia, eu vinha ele confessando os pecados, ele renunciando. E um dia ele entrava na igreja, Paula, carregada pelas pessoas. A mãe, a filha, a esposa dele e a filha, carregava ele entrava, sentava, ficava lá. Cabelo grande, barba grande. E um dia, uma tarde, de uma quarta-feira, terça-feira, ele entrou. Pastor, não aguento mais. Já procurei ajuda de todo mundo. Não aguento mais, pastor, me ajuda. Eu já estou debaixo de medicamentos, não sei o que, não sei o que. Eu vou mostrar para vocês aqui os medicamentos que ele usava. Tarja preta, vários medicamentos tarja preta. Aí eu falei para ele assim, eu tenho um modus operandi de te ajudar. Só que até então eu não recebi o start de Deus para fazer isso. Mas, se você quiser, eu posso te ajudar numa coisa. Aí ele falou assim, não, pastor, me ajuda, eu não aguento mais. E eu me senti de íntima compaixão daquele homem. Aí eu falei, você tá pronto? Ele falou, pastor, tô pronto. Eu falei, então tá bom. Aí, ele sentado, a gente de frente, eu sentado, eu falei assim, em nome de Jesus, se tiver demônio na vida dele, em nome de Jesus, manifesta agora, amarrado e paralisado. Aquele homem ficou assim, Paulo, assustado, olhando pra minha cara. Aí eu perguntei, qual é o teu nome? Ele, fulano. Meu Deus. Aí eu, não, eu quero falar com ele, eu já conversei, eu quero falar com você, qual é o teu nome? Ele, fulano. Falei, não, eu sei que você está escondido aí, eu já te vi, eu já te identifiquei, em nome de Jesus, eu quero que você manifeste agora. Aí aquele bicho ficou, e nem piscava, ele ficava olhando para mim, ele era altão, e ficava assim, ó. Como eu amarrei e paralisei, eu falei, agora você toma aí, você gosta de ficar fazendo paralisia noturna nas pessoas, né? Que a paralisia é uma possessão dentro de uma esfera espiritual, só que não possuiu a pessoa. O demônio entra dentro do ambiente espiritual, trava o corpo da pessoa, por isso que ela fica ali tentando falar, gritar e não consegue, é a chamada paralisia noturna. E aí ele ficou paralisado de, não sei o que, eu perguntei, qual é o teu nome? Fala agora. Aí ele falou o nome da entidade, assim, eu não consegui entender qual era o nome da entidade. E aí aquela entidade foi tentando se soltar das algemas espirituais que eu tinha colocado nele, tentou se soltar. Daqui a pouco aquele homem caiu sobre os meus pés, falou, ele é meu, grudou no meu pé. Eu falei assim, ele é seu nada. Eu falei, em nome de Jesus, sai agora. Aquele demônio saiu, aquele homem levantou assim, uai, por que eu tô aqui no chão? Aí o Espírito Santo, corre, bota, faz ele confessar Jesus, que ele tinha uma aliança com Jesus, eu queria que ele renovasse a aliança. E enche ele do Espírito Santo. Paulo, botei a mão na cabeça daquele homem. Ele levantou, botei a mão na cabeça daquele homem. Aquele homem recebeu um batismo no Espírito Santo por 30 minutos. Ele gemia. Eu pensei que ele estava possesso de novo, mas o Espírito Santo encheu. Daqui a pouco ele... Aí levantou. Ficou assim, olhando aquelas plantas, Jefferson, bonita. Eu tô bem. E aí,
levantou de boa. E eu falei assim, tá bem? Eu falei, eu tô bem. Eu falei, que bom. Aí ele, terminou? Eu, né? Então eu vou andando, eu vou caminhar. E saiu assim, Paulo, como se não tivesse, como se aquela pessoa que tinha entrado na minha sala não era ele. Fosse totalmente diferente, né? O homem que entrou carregado nos braços da esposa na minha sala foi andando para Olívia Flores. Tipo, de onde estavam para lá? 2,5 km. Foi liberto. Instantaneamente. Meu Deus. Aquela opressão, ele estava debaixo de um jugo de depressão terrível. Foi liberto. E Deus tocou na vida dele. Meu Deus. Muito bom. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Tem um ponto 2 dessa história dele, mas depois eu conto em outra oportunidade. Amém. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui. Se Jesus nos libertou na cruz, por que ainda vemos pessoas sofrendo opressão e até opressão? Bom, essa pergunta é interessante, porque assim... Ó, opressão e possessão. Porque assim, ó, as pessoas têm a narração do texto de Coríntios, fala assim, eis que aceitou Jesus, nova criatura, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, pronto, agora a vida nova. Tá certo esse texto, claro, é Bíblia, palavra de Deus. Agora, Jesus está dizendo para você o seguinte, ó, daqui para frente tá tudo novinho, mas daqui para trás você tem uma pendência para você resolver. Você tem que consertar lá. Você acha que você tem em todos os âmbitos para consertar todos que você tem? Ó, que coisa interessante. Uma vez eu estava fazendo um atendimento com um jovem, ele queria fazer uma libertação. Aí ele falou assim para mim, pastor, eu queria fazer desligamento sexual, ou eu queria fazer libertação. Eu falei, que legal, você quer fazer libertação, tá? Aí eu falei, primeira coisa que eu quero que você faça é você fazer desligamento de pactos sexuais. Eu quero que você faça uma lista de nomes de meninas que você se envolveu sexualmente. Ele começou a rir. Eu, por que você está rindo? Ele, isso é impossível, pastor. Aí eu, por quê? Eu já transei com mais de 1.000 mulheres. E eu falei assim, pois é, começa a fazer a lista agora, para dar tempo para você lembrar os nomes. Ela falou assim, tem uma mulher que eu não sei nem quem foi. Eu falei, tu não sabe não, né? Mas o Espírito Santo sabe e o diabo sabe. Cada relação sexual daquela, cada pacto sexual daquele é um registro no mundo espiritual. Queria que você abrisse sobre isso, essa questão do relacionamento fora do casamento. E é assim, o diabo, ele tem a legalidade de cada relação sexual. Cada orgasmo que você teve com uma mulher, você fez um pacto. A palavra do Senhor diz que aquele que se deita com a prostituta se torna um com ela. Cada mulher que ele deitou, ele está casado com aquela mulher. Casado debaixo de uma maldição, não um casamento abençoado por Deus. Senão as pessoas pensam que, então se eu transei com fulana, eu não preciso casar, eu já estou casado. Não, você está casado, você está unido num corpo, um espírito com aquela pessoa, mas está debaixo de uma maldição por não ter recebido a bênção de Deus do sacerdócio. Então, quando uma pessoa, ela pratica o sexo fora do casamento, por exemplo, vou fazer um aqui com as mãos, porque a câmera pega. Aqui está Joãozinho e Maria. Eles namoraram ali na juventude, se casaram sexualmente, se tornou um. Os dois se tornaram um. Só que João e Maria terminou. João namorou com Luzia, Luzia namorou com Bernardo, Bernardo namorou com Marcos, Marcos namorou com Júlio. Maria namorou com Fernando, Fernando namorou com Joana, Joana namorou com Marta, Marta namorou com Carlos. Então, os demônios que estão na vida de Carlos passa para esse, passa para essa, passa para essa, passa para essa, passa para esse. Então, o túnel de conexão espiritual fica todo mundo conectado.
Então, se um tem problema de homossexualidade, vai passando de um para o outro. Por que desencadeou tanta gente na prática homossexual? O primeiro pecado que desencadeou com mais força a prática do sexo anal. Que é a modernidade, o meu corpo, minhas regras. Então, todo mundo está ligado, conectado. Então, a prática da homossexualidade vem das práticas da bestialidade sexual, a zoofilia, né, que é o sexo, não sei se acha que é a palavra zoofilia que fala que animais, o sexo com animais, tudo isso desencadeia a prática homossexual também. Então, a bestialidade, as orgias desencadeia. Então, todo demônio que vem para cá vai passando para todo mundo, porque está todo mundo grudado. É como se tivesse todo mundo debaixo de um embaraço. Então, o que acontece? A pessoa precisa fazer um desligamento das práticas sexuais. Para fazer esse desligamento, ela tem que pontuar, se não o nome, ela tem que pontuar a lembrança, fulano do bar tal, a moça da festa tal, que aí o Espírito Santo vai fazendo um entendimento, que às vezes não lembra o nome. Aí eu falei para ele, você tem que fazer a lista dos nomes. Ele falou, pastor, impossível, não vou conseguir lembrar. Eu falei assim, começa agora. Porque tem nomes que você tem que lembrar. Os pactos sexuais precisam ser quebrados, Paulo. Tem alguns pecados, não vou falar quantos assim, mas alguns pecados são específicos de possessão demoníaca. Falta de perdão, as práticas sexuais, a idolatria, o envolvimento com o ocultismo, né? Magia, feitiçaria, e as práticas de culto a religiões fora da vontade de Deus. Tem mais outras coisas, mas assim, essas são as que são mais evidentes. Então, precisam ser quebrados os pactos geracionais. Os pecados dos meus pais recaem sobre mim. Os avós foram divorciados, os pais são divorciados, os filhos divorciarão, os netos divorciarão. Estava atendendo um caso no gabinete de um casal, que eles vieram ao divórcio. Na hora do atendimento eu perguntei assim para o rapaz, seu pai é divorciado? Ele falou, Perguntei para a moça, sua mãe é divorciada? Seus pais são divorciados? Ele falou, são. Eu falei, seus pais são divorciados, os seus também. Quando os pais de vocês divorciaram, não pensou em vocês. E agora vocês estão divorciando, não está pensando na filha de vocês. A maldição está repetindo, se repetindo. Meu Deus. Né? A maldição está se repetindo. Então, tem que haver um desligamento dos pactos sexuais, a renúncia da prática. Ou outro pecado que causa possessão demoníaca, pornografia. Uma porta, né? Tem muito marido que trabalha com pornografia. Quando eu falo trabalha, pratica pornografia. Tem muito marido, Paula, que é casado, que tem relação com a sua esposa, mas é viciado em pornografia. Uma vez eu estava aconselhando um jovem, eu falei para ele assim, você já venceu o pecado da pornografia e da masturbação? Ele falou assim, pastor, ainda não. Eu falei assim, meu filho, não arruma namorada se tu não vencer esses pecados, não. Você tem que vencer. A prática da pornografia e da masturbação abre porta para o adultério, para o espírito da impureza sexual. Você nunca vai ter prazer na relação sexual com a sua esposa, você vai ter prazer numa relação ilícita, no adultério. E o adultério atrai muita maldição. Porque a Bíblia fala que aquele que pratica o adultério, ele amaldiçoa o próprio corpo. Então, esses pecados precisam ser confessados. Eu já fiz libertação de pessoas, de várias pessoas que por causa de pornografia e práticas ilícitas sexualmente. Tem que fazer desligamento, tem que confessar, tem que fazer a lista dos nomes, tem que renunciar cada ato sexual para ser desligado, e o túnel de conexão que os demônios, por onde eles passam, ele é fechado. Meu Deus. Então, o processo de libertação, primeiro a gente vai fazer uma identificação. Alguns processos, eles são gradativos. Por exemplo, pecados comuns, mentira, desonestidade, falsidade, roubo, maledicência,
alguns pecados que são habituais do dia a dia, que você comete. Os pecados, o processo de libertação que eu dou mais atenção são os envolvimentos com o ocultismo, quando a pessoa vem dos terreiros de candomblé, umbanda, do satanismo. Eu fiz libertação, eu tentei fazer libertação 8 meses com um jovem, ele era envolvido com satanismo, só que ele não queria ser liberto. O objetivo dele ali era se infiltrar no nosso meio, sugar energia, roubar energia e nos cansar. O papel dele era, ele não queria ser liberto. Sim. Porque assim, a gente desfazia os pactos por discernimento na sala de libertação. Ele chegava em casa, ele refazia os pactos. Meu Deus. Ele refazia todos os pactos. Aí um dia, toda vez que acabava as sessões de libertação, eu ia para casa orar. Deus, o que aconteceu na sala? Porque eu não estava ali fazendo a libertação diretamente, eu estava na intercessão e acompanhando para aprender. Quem estava na frente era 2 pessoas. E aí, só que eu chegava em casa e o Espírito Santo falou assim, não aconteceu nada. Eu não entendia por que o Espírito Santo falava que não acontecia nada. Aí quando foi um dia, Deus me mostrou. Aí eu vi o que estava acontecendo. Ele estava camuflado, fingindo fazer todo o processo de libertação para nos roubar energia. Então, ali a gente parou. O envolvimento com o ocultismo, por exemplo, teve os casos mais delicados de libertação são pessoas que foram envolvidas com o ocultismo, o satanismo, os luciferianos, os wiccas. Eu me lembro uma vez eu fiz um atendimento só, foi um atendimento só com uma moça, ela tinha envolvimento com o Wicca. Ela era de uma psicóloga, a psicóloga conversou comigo, ela me pediu, né, para atender essa moça. E aí foi engraçado porque eu estava sentado assim, ela de frente para mim, e ela ficava olhando para essa região aqui minha. E quando eu estou fazendo atendimento, assim, mapeamento espiritual, eu olho muito nos olhos da pessoa e eu fico caçando por onde ela está olhando. E aí eu perguntei, tinha hora que eu fazia assim, e ela rindo. Aí eu perguntei assim, por que você olha tanto para cá? Aí ela falou assim, eu olho para nada. Não, não tô olhando nada não. Eu falei, não, tá, pode falar. Eu falo tua língua. Eu sei das coisas que você vê. Aí ela, não é nada não. Eu falei, não, pode falar. Eu tô vendo uma mulher atrás de você. Aí eu falei assim, uma mulher? Ela é. Como é que ela é? Ela tá vestida de baiana. Aí eu lembrei que 15 dias atrás eu amarrei uma entidade lá. Eu não expulsei a entidade do lugar, eu amarrei e deixei amarrado. Então o demônio ficou amarrado lá na sala. E aí eu falei, o que ela tá falando? Ela tá dizendo para não acreditar em você. Aí eu falei assim, e você acredita nela ou em mim? Ela, não, eu acredito em você. Aí fizemos ali a sessão e tal. Eu identifiquei para fazer a libertação dela. Marquei um período ali para ela vir para a igreja, para ela fazer a libertação. Ela era uma bruxa, uma bruxa da Wicca. Ela fazia, nas sessões de terapia dela com a psicóloga, ela ficava fazendo magia para a psicóloga. Meu Deus. Aí eu pedi para a psicóloga não atender ela mais. Falei, não atende ela não. Ela não quer libertação, ela está brincando com você. E aí teve esse caso. Então, ocultismo quando chega envolvida com o ocultismo, que abre o coração, ela tem que passar por libertação. Outra coisa importante, eu tive uma outra confrontação com 2 bruxos satanistas, que eles estavam conscientes do que eles estavam fazendo. Teve um deles, inclusive, me deu um presente. E eu botei o presente no meu carro, o carro quebrou. A ponto de parar, o carro parou. E sentei com eles, eu estava fazendo o processo de libertação, só que eles estavam focados, eles sabiam o que eles queriam, eles não queriam a libertação, eles queriam acabar com a igreja. Identifiquei, esses 2 eu botei para fora da igreja.
assim, não você tem que sair da igreja, não. Eu convidei eles a se retirar. Eu falei, eu quero que você se retire da minha igreja. E aí eles saíram. Outros, eu não cheguei a fazer libertação. Então, o envolvimento com o ocultismo, quando é envolvimento com o ocultismo, eu já chamo a pessoa logo e começo um mapeamento para identificação. Engraçado que no processo de libertação com o ocultismo, eu dou uma de João. Você sabe o que é dar uma de João? Não, fala aí, me explica. Eu finjo que eu não tô vendo nada. Você tá avaliando tudo ali. Eu finjo que eu não tô vendo nada. Eu finjo que tá... Eu só tô vendo magia passando por todo canto. Meu Deus. Uma das coisas na libertação a gente tem que ter, a Alana tá aqui, eu posso falar para ela, é o amor. Porque assim, a pessoa pode fazer encantamento. Um dia ela me deu um presente, aí eu perguntei para ela. Quando eu pergunto, é porque eu já sei a resposta. Eu pergunto para ver a pessoa mentir para mim. Aí eu perguntei assim, Alana, isso que você tá me dando, tem magia aqui? E ela falou, não, tem não. Aí o Espírito Santo falou assim, você já sabe que tem, né? Eu falei, sei. Como a magia é muito específica, amém, né? Então, a pessoa chegou com envolvimento no ocultismo, envolvimento nas matrizes africanas, Candomblé, Umbanda, Quimbanda, principalmente Quimbanda, eles trabalham muito com magia negra. Esses casos chegou já, tem que caminhar rápido, não pode se envolver com o pessoal da igreja, que é problema. Outro caso, pessoas que se envolveram muito intensamente com prostituição, na área da prostituição. Pessoas que trabalham na área da prostituição ali. Quando eu falo trabalho, é porque às vezes eu esqueço da palavra envolvimento na área da prostituição. Outro caso é pessoas que vêm com depressão. 99% é demônio. Até os casos de ordem patológica, demônio. Os demônios se aproveitam da vulnerabilidade, eles entram mesmo. E geram tristeza, problemas emocionais, psicológicos. Então, primeiro passo é mapeamento espiritual. A gente precisa identificar o que a pessoa fez na vida toda. Geralmente, o mapeamento às vezes demora. Demora, né? Às vezes o mapeamento demora. Por que demora? Porque às vezes a pessoa mente. Então você tem que... porque algumas pessoas... Pra você realmente descobrir. Algumas pessoas mentem, não é porque elas querem mentir. Elas mentem porque elas não confiam na pessoa que está fazendo a coisa. Então você tem que ganhar confiança. Então, uma das ferramentas de libertação é o amor. Nesse dia que estava fazendo a libertação com a menina, que a gente não conseguiu expulsar, tinha muita gente em cima. E teve um cara que ele se intitula profeta de Deus. Ele deu um mata-leão na menina. Meu Deus. A menina possessa, ele deu um mata-leão. Eu falei, não, cara, peraí, cara. Peraí, você tá machucando ela. Você não pode fazer, você tá machucando ela, não tem autoridade para fazer. Não. E aí, como tinha muita gente, sai em nome de Jesus, o demônio não obedece ninguém. Tem que ser uma pessoa com autoridade. Chega lá. Ninguém conseguiu expulsar, eu estava no meio deles também. Falei, não, peraí, cara. Você está machucando, é o corpo dela. E você tem que machucar o demônio, não é a pessoa. E aí, entramos numa sala depois desse evento, 15 dias depois, marcamos uma sessão de libertação, 2 sessões. A menina que não conseguia ficar manhetada com tanto de gente dando comando, eu dei um comando e ficou quietinha. Ninguém segurava ela. Então, tem que passar por esse processo. Faz o mapeamento e aí vai passando por sessões. Eu prefiro fazer pequenas sessões e desligando, tratando o caráter aos poucos, porque se faz de vez, Paulo. Muita retaliação na vida. E a pessoa não suporta. Ela não suporta. As retaliações vêm de forma pontuais, precisas, porque o diabo sabe exatamente onde toca. Por isso a importância de continuar caminhando junto com essas pessoas, tratando, cuidando. Então é quase impossível você fazer uma libertação de alguém que você não vai cuidar depois. Você não pode abandonar no meio do caminho, Muitas pessoas me procuram hoje para fazer libertação. Eu não faço. De fora. Muitas pessoas de fora. Falam, gente, não tem como fazer.
Porque você precisa ser acompanhado. Sim. Se eu te dou um comando, o pastor de lá te dá um comando, fulano te dá um comando, vira uma bagunça. Verdade. Vira uma bagunça. Então é necessário, né, ter ordem, né? É necessário ter ordem. Meu Deus, muito bom. Isso. Muito bom, tem muita coisa, mas você vai deixar pro seu livro, né? Tá, algumas experiências assim que você vai contar, mas foi muito bom, muito esclarecedor. Acredito que muita gente que não sabia de portas abertas no relacionamento físico, tem muita gente que não sabe disso, né? Que fica dormindo com o outro, tem muitas coisas esclarecedoras. A gente vai ter que marcar a parte 2, né? A parte 2, a parte 3 de Alana. Tem muitas coisas aí pra... Falar mais da libertação de Alana. Sim, tem muita gente que tá falando sobre isso, né? Mas cada caso é um caso, né? É específico. Cada caso é um caso. Uma coisa importante que tem muitos casais que estão divorciando na igreja hoje, casados na igreja, cristãos, estão divorciando porque não santificaram a área sexual. Praticam todo tipo de situações no casamento, mesmo casados, debaixo da bênção de Deus. Praticam coisas na área sexual que não provém do Senhor. Ou seja, não tem uma santidade na área sexual. Atrai demônios, os demônios entram no casamento e acabam com o divórcio. Meu Deus. Muitos casamentos. Então tem que trabalhar essa questão da santificação e o Senhor quer muito libertar as pessoas. Nesses últimos dias há uma nova onda de possessão demoníaca que são os jogos de RPG, os acessos às plataformas digitais. Tem gente ficando, tem crianças ficando possessas. Os consultórios de psicologia estão sendo abarrotados de crianças que teve de alguma forma acesso ao celular. Isso é muito sério. Crianças estão ficando possessas só com acesso ao celular. Meu Deus. Filho de crentes aí que a gente acha muito que não fica possesso. Mas amém. Amém. Muito bom. Vamos marcar outros para falar sobre mais a fundo esse tema, né? Amém. Eu tinha 1 milhão de perguntas, mas amém por todas as coisas. Então, meu pastor, muito obrigada. Amém. 1h da manhã. A gente ama esse povo, né? Para fazer um podcast para alcançar a vida deles, é porque a gente, na verdade, está cumprindo o que Deus tem chamado, né? Libertar Amém. as pessoas. Amém. Então, vamos nos despedir, né? Gente, muito obrigada a você que ficou até aqui. Se inscreva no canal, gente. Eu preciso que você se inscreva no canal. Quando você se inscreve, você diz que esse conteúdo é relevante. E o YouTube acaba compartilhando com outras pessoas. Deixe um comentário, né, se você já passou por algum tipo de situação como essa. Vou deixar as redes sociais do meu pastor para você conversar com ele. Ele não pode atender muita gente, né? Tem uma igreja para cuidar, mas pode dar um conselho, né? É verdade. Amém por todas as coisas. Abençoe a sua vida. Muito obrigada, meu pastor. E até a próxima. Até a próxima. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.